Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos agora fazer uma aula especial de cálculo 2. É uma aula que a gente vai fazer uma revisão de derivada de cálculo 1. Então a gente precisa saber muito bem, antes de entrar aí nas derivadas em cálculo 2, que é com funções com mais que duas variáveis, a gente tem que saber muito bem como calcular a derivada em cálculo 1. Então eu vou relembrar algumas formulazinhas e vou falar para você prestar atenção num detalhe muito importante, que é o que acontece com as constantes em cada fórmula. Isso é muito importante, tá? Então um detalhe a mais ali que a gente tem que prestar atenção para depois quando a gente for calcular a derivada em cálculo 2. Vamos só relembrar aqui, ó, o que é a derivada em cálculo 1. Lembra que eu tenho uma função com uma variável só independente e uma dependente, né? Que seria o x e o y. Então aqui esse laranja aqui é a função f, é o gráfico da função f. Se a gente vê, por exemplo, se eu pegar um ponto qualquer desse gráfico, a gente vai estar lá num ponto do domínio x0, né? A reta tangente que passa por esse ponto vai ser a derivada. Isso é a definição de derivada, só para a gente dar uma relembradinha. Aí a gente tem, por exemplo, a nossa função. Vou pegar uma função qualquer, 3x a quarta. No curso de cálculo 1, eu falei duas formas que a gente poderia representar a derivada. Uma era utilizando linha, né? Então, por exemplo, f' de x. Como que a gente deriva aqui, né? Derivar aqui é fácil, né? O 4 passa multiplicando, 4 vezes 3 dá 12, tira 1 do expoente, né? Desse jeito, lembra? Se não lembra, revê bem as derivadas lá em cálculo 1, tá? Mas eu vou colocar de novo aquela tabelinha, lembra a tabela de derivada de cálculo 1? Continua com ela na mão para você lembrar como que faz uma derivada. Ela vai ser bastante útil para você. Então 4 multiplica lá o 3 dá 12, tira 1 do expoente. Essa é uma forma de representar a derivada com f'. Só que esqueça essa forma de representar f', porque cálculo 2, essa representação não vai dar certo, essa notação. Essa notação colocar linha para a derivada não dá certo. Por quê? Porque a gente vai calcular uma derivada para cada para cada variável. Eu vou calcular uma derivada para, tipo, eu tenho a função com a variável x, y. Eu vou calcular uma derivada para o x e uma derivada para o y. Então a melhor notação é essa daqui, ó. Que eu vou colocar assim, tipo, df de x, ou seja, a derivada da função f. E embaixo eu coloco o quê? Em relação a qual variável x. Então em cima eu coloco d, o nome da função. Se você quiser escrever só desse jeito aqui, ó, também, ó, df dx, pode, tá? Não precisa colocar df de x dx, né? Pode colocar só o nome da função, não precisa colocar o nome da função com a variável, né? Então df, ou seja, o nome da função, que no caso minha função chama f, derivando em relação a qual variável x. Aí, no caso vai ficar, né, mesma coisa. A forma de derivar não muda, só a notação que eu quero que vocês parem de usar agora em cálculo 2, essa notação para derivada. Agora a gente vai usar isso daqui, tá? df dx, ou df dy, ou dg dx, né? Ou seja, o d, o nome da função, sobre, né, d, o nome da variável que eu vou derivar. Só uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. O d a gente usa para funções de uma variável. Então, em cálculo 1, a gente usava o d. Mas em cálculo 2 eu só vou mudar, em vez de usar o d, eu vou usar esse daqui que é o del. Esse é o del, para mais que uma variável. Por que isso? Eu vou relembrar de novo para vocês na próxima aula que a gente vai falar de derivadas parciais, né? É só para ficar claro se essa é uma das derivadas parciais ou se é a derivada da função. Porque quando a função tem uma variável, só tem uma derivada. Então por isso eu vou usar de d. Se eu usei d, quer dizer que é a derivada da função, é a derivada, é a única derivada da função. Se eu usei del, quer dizer que é uma das derivadas da função, é uma das derivadas parciais. Então, em cálculo 1, como a gente está relembrando cálculo 1 aqui, eu estou pensando que todas as funções vão ter só uma variável independente, tá? Todas as outras letras eu vou considerar constante. Uma variável é da função, o resto vai ser constante aqui que a gente vai fazer a conta. Só que lá em cálculo 2 eu posso ter várias variáveis independentes, tá? Então por isso que aqui eu vou usar d. Nessa aula eu vou usar d porque eu estou fazendo um resumo de cálculo 1, tá? Na próxima aula, quando a gente for falar de derivadas parciais, eu já vou começar a usar del, tá? Então não confunda. D é quando a gente vai usar para a função que tem uma variável só independente. Del a gente usa quando tem mais que uma variável
independente. Então vamos começar a usar essa notação. Esquece o linha, tá? Usa essa notação aqui, o D, ou no caso de cálculo 2 nosso, o del, né? E aí a gente tem o seguinte, né? Então a reta tangente aqui é o F', que é a mesma coisa que o DF dx, né? Mas aí esquece essa daqui, ó. Vamos usar essa notação a partir de agora, né? E aí quando a gente for entrar em cálculo 2 de fato, sem ser essa revisão de cálculo 1, aí a gente usa o del no lugar do D. Mas a ideia continua exatamente a mesma. Aí, aqui tem a tabelinha de derivadas que eu dei lá em cálculo 1. Quem assistiu cálculo 1 comigo, tem essa tabelinha de derivadas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de novo, essa tabela de derivadas. Se você perdeu essa tabela de derivadas, imprime de novo. Se você ainda tem de cálculo 1, continua aí do seu ladinho para você consultar ela. E aí a gente tem o que? Essa derivada é o seguinte, aqui tem algumas funções e aqui tem as derivadas. Percebe que eu coloquei y', né? Já não é uma notação boa para a gente em cálculo 2, mas tudo bem, dá para entender. Aí eu quero que vocês prestem atenção o quê? O que vocês têm que prestar atenção? O que acontece com a constante. Você tem que prestar muita atenção quem é constante e o que acontece com a constante. No caso dessa tabela, eu considero x sempre a variável. Então você tem que prestar atenção quem que é variável e quem que é constante. Então aqui tudo que tiver x é variável. Se a variável for y, aí você trabalha como se tivesse escrito y aqui, né? Se a variável for t, você escreve como se fosse escrito um t aqui, tá? Então presta atenção muito bem no que é constante, no que é variável, no que acontece com a constante, no que acontece com a variável. Então agora você vai falar, ah, é constante. Então se a função é só constante, a derivada é zero. Então se eu tiver só constante, não tiver variável, tiver só constante é o quê? Não está escrita a minha variável lá. A derivada é zero. Por exemplo, essa aqui é f de x igual a 5. 5 é constante, né? Então a derivada da minha função em relação a x vai ser zero, né? Vamos colocar de preto aqui para a gente ficar melhor. Nesse caso, essa função se chama z, g. Qual que é a variável dela? X. Ela é a. O a é x? Não, se não é x é constante, tá? Então se não é a variável é constante. Pensa nisso, se não é a variável é constante. Então qual que é a derivada da minha função g em relação a x? Vou derivar em relação à minha variável, que é x. Ela é só constante? É só constante. Derivada de só constante é o quê? É zero. Acabou. Outro exemplo aqui, ó. Qual que é o nome da minha função? H. Qual que é a variável? Y. Okay? A variável dela é y. Aí aqui a gente tem cosseno de x. Aparece y aqui? Não. Se não aparece y, isso daqui é tudo constante. Mas, professor, derivada de cosseno a gente não tinha que ver? Derivada de cosseno é menos seno? Isso. Se fosse x, né? Se fosse uma função lá, f de x igual ao cosseno de x, aí sim a derivada em relação a x seria o menos seno de x. Mas no caso, a nossa função dependendo da variável y. Então, se eu vou derivar essa h em relação a y, dá quanto? Dá zero, porque se aqui não tem y, quer dizer que só tem constante. Onde não tem a variável é constante. Aqui tem a variável? Não, é constante. E se é constante, a derivada é zero. Okay? Só lembra o seguinte, se a constante estiver sozinha, a derivada é zero. A gente tem uma regrinha que a gente fala o seguinte, eu vou relembrar as regrinhas de cálculo 1, que vai valer também em cálculo 2. Se eu tiver uma constante multiplicando uma função, quando eu vou derivar, a constante mantém, não muda nada, né? Aí só deriva a função. A gente vai ver isso ainda nessa aula. E aqui, ó, g de t. Então, minha função chama g e minha variável é t. Aqui tem t? Não tem t. Então, é tudo constante. Então, qual que é a derivada de g em relação a t? É zero. Porque tudo aqui é constante. Por isso que eu falei, presta atenção quem que é a variável. Ok? E o que acontece com a variável, o que acontece com a constante em cada regrinha. O que não for variável, a gente vai considerar como constante. X ao quadrado aqui é variável? Não, porque é t que é a minha variável. Minha função depende de t, é variável t. Então isso daqui para mim é constante, para mim é uma constante. Então, o x é uma constante e o y é uma constante nessa função, nesse caso aí. Então só tem constante? Só. Quando só tem constante, a derivada é zero. Tá? E nesse caso aqui, ó, essa regrinha aqui, ó, essa regrinha, quando tem o constante, o a é constante, né? Constante vezes a variável. Quando tem o constante vezes a variável, a derivada fica só a constante. Nesse caso aqui, a minha função chama f. Qual que é a variável? X. Aqui, se o x é variável, o a vou considerar constante, o y vou considerar constante, o z vou considerar constante, o x não, o x é a minha variável. Então, percebe que tudo isso daqui
Tudo é constante. Então é uma constante multiplicando por x. Uma constante multiplicada por x, a derivada fica só a constante. Então a derivada da função f em relação a x é o quê? Vou derivar uma constante vezes x. Fica só a constante. Constante vezes a variável. Só a variável. Cuidado que não é a variável ao quadrado. Raiz quadrada da variável. Seno ao quadrado da variável. Não é só a variável. Se é um constante, pode ter 1 milhão de constantes, mas é constante. Multiplicando a variável sozinha ali, ó, com uma constante, multiplicando a variável sem fazer nada, sem estar elevado ao quadrado, sem estar elevado ao cubo, não. A derivada fica só constante. Aqui, ó, mesma coisa, minha função chama g. Qual que é a variável? É t. Se a variável é t, t é a variável. Então, o x² pra gente aqui vai ser constante. T é a variável. Então, x² é constante. De novo, eu tenho um caso do que, ó, x² para mim é constante. Então, é uma constante vezes a variável. A variável pura, simples, sem estar elevada a ninguém, sem estar dentro de nenhuma raiz. Né? Se eu tenho uma constante vezes a variável pura ali, a derivada fica o quê? Constante vezes a variável, a derivada fica a própria constante. Então, dg dt fica a própria constante. Então, começa a perceber que, ó, a derivada de constante é zero quando ela está sozinha. Se só tem constante, a derivada de constante é zero se ela está sozinha. Se só tem constante, aí sim a derivada é zero. Agora, se minha constante está multiplicando pela variável, aí a derivada fica constante, não fica zero. Tá? Então, perceba que começa a olhar essas regrinhas, prestando atenção bem no que acontece com a constante. Isso vai ser importante para a gente em cálculo 2. E aqui, ó, lembra que eu tenho uma função potência. Função potência é quando a variável está na base. E função exponencial é quando a variável está no expoente. A gente tem que prestar atenção. Onde que está a variável? Onde que está se está na base ou está na potência. Por exemplo, f de y. Quem que é variável? Y. Onde que está a variável y? No expoente. Então, nesse caso, é uma função exponencial. Tá? Qual que é a função exponencial? Essa daqui, ó. Essa daqui é a função exponencial, é quando a variável está no expoente. Como que é a derivada de uma função exponencial? Você pega ln da base vezes a própria potência ali. Então, perceba que nesse caso a variável é y, o y está no expoente, então nesse caso o x para mim, a base para mim é constante. Então, nesse caso a base é constante, porque não é a variável, e a variável é o expoente. Derivada de função exponencial, então a derivada da função f em relação ao y, que é a minha variável, vai ser o quê? Função exponencial, a regra é essa. ln da base, no caso a base é uma constante, né? Vezes a própria potência, vezes o próprio x elevado a y. Okay? Então você tem que começar a prestar atenção como que é a regra e como você vai traduzir a regra para a sua função. Você vai traduzir de que forma? Ver quem que é constante, quem que é variável, o que acontece com a constante aqui vai acontecer com a constante aqui. Ó, a constante é x. O x ficou aqui e o x ficou aqui na base. O que acontece com a variável aqui, acontece com a variável aqui. A variável, no caso aqui, é x, desse lado aqui na tabela. Aqui é y, então ele ficou só lá de novo, manteve no expoente. E aqui, t elevado a x, quem que é a variável? A variável é t. No caso, minha variável está na base, é uma função potência. Qual que é a função potência? Essa daqui, ó. Okay? Lembra que na tabelinha o x está sendo sempre a variável, mas nem sempre no seu caso o x vai ser a variável. Às vezes o x é uma constante e a variável é o y, é o t, é o z, né? Como que é a regra para derivar a função potência? Porque, ó, quando eu tenho a variável na base e eu tenho uma constante aqui no expoente, né? A regra para derivar é essa daqui, ó. Como que é? Eu desço o expoente e tiro 1 do expoente. Então, a derivada de g em relação a t vai ser o que, ó? O expoente x vai cair multiplicando e eu tiro 1 do expoente. Né? Não é isso que acontece? Com a constante ficou multiplicando e ficou a constante menos 1. Ó, aqui, o x, no caso, é constante. Ficou constante aqui, constante menos 1. E a variável continuou lá na base. É a forma de você derivar a regra, né? De você derivar uma função potência. E essa daqui, ó, quem que é minha variável? Minha variável é o x. Então, perceba que aqui o x é a variável e esse y ao cubo é constante. Então, quando eu vou derivar aqui a f em relação a x. Olha só o que acontece. Esse x² eu vou derivar, porque x é a minha variável, tá? Então, como que eu derivo o x ao quadrado? Fica 2x. E o y ao cubo é constante. Quando eu tenho uma constante multiplicando uma função, o que eu faço? Eu derivo a função e a constante mantém.
Então perceba que eu tinha o y ao cubo, que é uma constante, multiplicando a função x², que aí a função é onde tem a minha variável, x ao quadrado. Como que eu derivo a função x²? 2x, a gente já sabe. E o constante multiplicando mantém. Aqui já é o contrário, ó, é a mesma função, só que já é o contrário. Aqui quem que é variável é y, né? E no meu caso, então, eu vou considerar o x constante. Então, x ao quadrado é constante. É o y que é variável. Então, como vai ser dg dy? Agora é dg dy, né? Derivada de g em relação a y. O x² é o quê? Constante multiplicando uma função, mantém a constante, porque agora o x² é constante, deriva a função. Qual que é a derivada de y ao cubo? Porque agora a função que depende do y. Qual que é a derivada do y ao cubo dependendo do y? 3y², né? Ou se você quiser escrever, também colocar o 3 na frente, né? 3x² com y², também pode, né? Duas formas de escrever. Então presta muita atenção quem é constante, quem é variável a partir de agora e o que acontece na regrinha com as constantes e o que acontece com a regrinha com a variável. As regrinhas são as mesmas, só que agora a gente tem que ter um grau maior ali de atenção na hora de derivar. Antes de terminar a aula, vamos passar só a relembrar as regrinhas, né? Regrinha, ó, constante vezes uma função, a derivada que fica o quê? Mantém a constante, deriva a função. Regra da soma, da subtração, mesma coisa, né? Se eu tenho soma ou subtração de funções, deriva termo a termo. Do produto, né? Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia o primeiro, deriva o segundo, mantém. Regra do quociente também, né? Deriva o primeiro, copia o segundo, menos copia o primeiro, deriva o segundo, sobre o de baixo ao quadrado, mantém. Regra da cadeia também mantém. Só que a regra da cadeia a gente vai ouvir falar de uma regra da cadeia um pouquinho diferente, tá? Que vai ser uma forma um pouquinho diferente. Essa fórmula da regra da cadeia vale? Vale. Se eu tenho lá, por exemplo, uma função lá de duas variáveis, f de xy igual seno de x² y. A gente vai derivar essa daqui. A gente usa a regra da cadeia. Dessa forma aqui, do jeito que está escrito aqui, tá? Mas a gente vai ouvir falar também, nesse curso, de uma regra da cadeia com uma fórmula um pouquinho maior que essa. Só que aí essa regra da cadeia é quando eu tenho uma função com duas variáveis, por exemplo, e cada variável vai depender de uma terceira variável, tá? Então eu tenho lá uma f de xy, o x depende de uma outra variável t e o y também depende de uma outra variável t. Aí a gente usa também a regra da cadeia e muda um pouquinho, tá? Mas essa outra regra da cadeia que a gente vai utilizar é nesse caso específico, tá? Quando a gente tem uma função dentro da outra, nesse caso aqui que a gente vai derivar, essa regra da cadeia também vale para cálculo 2, tá? Então vamos aí prestar um pouquinho mais atenção nas derivadas em cálculo 1. Próxima aula a gente vai falar de derivadas parciais, né? E aí vai começar a clarear um pouquinho mais as coisas. Eu quis trazer essa aula aí só para a gente lembrar um pouquinho das regras e o que a gente tem que prestar atenção das regras de cálculo 1. Pega a tabela, não esquece. Se você tem, continua, vê onde você deixou, né? Você vai utilizar. Se você não tem, baixa aí, imprime, né? Essa tabelinha aí das derivadas que você pode usar bastante, ok? Abraços e bons estudos a todos. Não esquece de deixar o curtir aí no vídeo.